Olá, pessoal! Bom dia! A Pro está passando aqui novamente para a nossa aula de revisão de língua portuguesa. Lembra que nós estudamos sobre o grau do substantivo? Nós vimos que o substantivo ele tem 2 graus. Um é o aumentativo e o outro é o diminutivo. O aumentativo, quando sai do seu tamanho normal, e ele vai para o tamanho maior. O diminutivo, quando sai do seu tamanho normal e vai para um tamanho menor. Mas também nós estudamos que esses tamanhos, ele se refere a uma flexão. E na hora que nós vamos analisar, ele pode aparecer na forma analítica e na forma sintética. A forma analítica é aquela que aparece com 2 nomes. Por exemplo, recebe o auxílio de determinadas palavras e essas palavras indicam que está no tamanho maior ou menor. Tipo, cabelo grande, peixe pequeno. Os dois estão na forma analítica, mas quando eu falo cabelo grande, é o analítico do aumentativo. Quando eu falo peixe pequeno, é analítico diminutivo, ok? Vamos ver também a forma sintética, relembrar. Ele recebe alguns sufixos. A palavra continua a mesma, acrescenta só algumas letrinhas, por isso é sintética, ok? E também pode apresentar mais de uma forma para especificá-los. Papel, por exemplo, aí eu tenho papelzinho, papelote e papelinho. Veja que a palavra papel está indicando aí que é o que? Está no diminutivo, mas eu não precisei dizer papel pequeno, papel pequenininho, não. Apenas na forma sintética, usei a palavra papel e acrescentei algumas letrinhas que dá a ideia de menor, não é isso? Que é o inho, o ote, o zinho, todas essas letrinhas aí dá ideia de diminutivo, ok? Vamos passando para alguns exemplos, tipo lugar, diminutivo de lugar, lugarejo. Veja que todas as palavras elas estão na forma sintética. Por que Pro está na forma sintética? Porque apresenta apenas uma palavra. Ela acrescentou algumas letrinhas, mas veja que na palavra árvore, eu não digo uma árvore pequena, estou falando um arbúsculo. Eu não digo um cão pequeno, eu digo cãozito, porque quando eu falo cão pequeno, são 2 palavras, é o analítico. Quando eu digo cãozinho, cãozito, canicho, está na forma sintética e eu estou usando apenas uma palavra para exemplificar o tamanho desse cão, ok? Como o diminutivo apresenta a forma sintética, o aumentativo também ele apresenta como amigo, amigaço, amigalhaço, amigão. Se tivesse amigo grande, amigo enorme, amigo gigante, seria o quê? Na forma analítica. Lembrando, a forma analítica temos 2 palavras para dar flexão aí do substantivo. Já na forma analítica, apenas uma palavra você vai perceber que está no aumentativo ou no diminutivo. Exemplo, quando eu digo um fogaréu, eu sei que está no aumentativo, mas eu preciso dizer um fogo grande? Não. Estou falando no sintético, mais chique de se dizer, não é isso? Lembrando também que nós vimos que o diminutivo no plural. Tipo, eu tenho a palavra casa, eu quero levar para o plural, fica casa maisinha, então ficou casinha, não é isso? Português, português mais inho, então ficou portuguesinhos, não é isso? Luz, maisinha ficou luzinhas, tá? Então, veja aí alguns exemplos, do diminutivo no plural. Se tivesse a casa do homem, ficaria como no aumentativo? O casarão do homem, não é isso?
Se tivesse a frase, o papel foi entregue pelo professor, ficaria como o diminutivo no plural. Os papeizinhos foram entregues pelo professor, não é isso? Se fosse a casa estava sendo reformada, ficaria como as casinhas estavam sendo reformadas. Então, pessoal, por aqui ficamos nossa revisão do grau do substantivo. Dê uma estudada, certifique o seu livro, mergulhe no seu material e qualquer dúvida pode chamar a Pro no privado. Vamos passar agora para a nossa próxima aula e nossa próxima aula é a aula de geografia, falando sobre a transformação dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Você sabe que transformar é o que? Evoluir, né? Isso é mudar, modificar. Então, vamos ver quais foram as modificações ou as evoluções que tiveram os meios de transporte e os meios de comunicação. No dia de hoje, com o desenvolvimento de diferentes meios de transporte, influencia de forma determinante a organização do espaço econômico, social, político e cultural. Todos nós sabemos que a cada dia chega um transporte diferenciado. Isso que está relacionado à nossa grande globalização mundial e a cada dia as fábricas, não é isso? Que vão aí desenvolvendo tanto os meios de transporte como os meios de comunicação mais avançados. Quem aí já viu uma carta antiga da vovó? Pois é, se a vovó quisesse falar com você ou com alguém, ela teria que escrever uma carta. Hoje não. Hoje sua avó, nós estamos em pandemia, você não pode visitar a vovó, mas você pode ligar do telefone, mandar um zap, um áudio, fazer um vídeo. Tudo isso é uma forma da vovó estar falando com você. Então, isso é uma evolução do meio de comunicação, tá? A evolução dos meios de transporte e da comunicação são um dos principais fatores da globalização com a tecnologia. Então, nós sabemos que ela foi muito importante para o meio social, não é isso? As transformações dos meios de transporte e comunicação envolvem uma dinâmica cada vez mais acelerada e produtora de uma interdependência. Por quê? Porque a cada dia, quanto mais os transportes são inovadores e os meios de comunicação também, nós temos uma dependência ainda menor de tudo isso, tá? Como nós sabemos, existem diferentes formas de representar o planeta Terra. Alguns deles são o globo terrestre e o outro o planisfério. Mas se nós ficar observando, pensando nas distâncias que separam os continentes ou em como os avanços dos meios de transporte e comunicação são importantes para que as pessoas e os produtos cheguem aos lugares e se comuniquem entre si. Hoje nós sabemos que tanto os meios de comunicação como de transporte são essenciais para a vida cotidiana das pessoas. Hoje, se você quer mandar um recado, se você não tem um telefone para ligar, você pode mandar um e-mail, é rapidão, uma mensagem, entendeu? E aí a informação ela vai chegar da mesma forma, ou falada ou escrita, entendeu? Mas ela vai, e é tudo isso graças a essa globalização, a essa revolução industrial, tanto no meio de comunicação como nos meios de transportes. Com o tempo, os meios de comunicação e transporte foram ganhando novas formas e funções, utilizando tecnologia cada vez mais avançada. Vocês sabiam que tem escolas que hoje o professor, na verdade, nesse modo ainda das aulas presenciais, que tem que prestar aula todos os dias, mas em escolas do terceiro mundo, como são chamadas, tem lugares que os professores só vão na escola uma vez na semana, orienta todo o aluno de casa, como se fosse um robozinho. E aí ele passa todas as informações, todo o conteúdo para o aluno através de um robô. Vocês sabiam disso? Porém, tudo isso graças aos avanços da tecnologia. Então, com a evolução das técnicas de produção industrial, os meios de transporte e comunicação foram ganhando novas formas e funções e a cada dia eles estão se inovando, melhorando.
Imagine hoje se nós ainda tivéssemos aqueles celularzinhos bem miudinhos, há 10, 15, 20 anos atrás, ou se não tivesse telefone, não tivesse internet, como é que nós iríamos estar estudando agora? Ninguém ia estar estudando, então ia ter que haver um meio, né, de comunicação. Por exemplo, algumas escolas que não têm acesso a redes sociais, internet, essas coisas, o que é que está fazendo? Os alunos, eles estudam através do rádio. As aulas, o professor vai lá no rádio, grava as aulas e aí vai passando como se fosse programa de TV, programa de rádio, entendeu? Então também poderia ser uma das formas de se trabalhar. Mas para nós, as lives que nós fazemos, as aulas publicadas, os vídeos que vocês fazem de interação, de participação no conteúdo, são as melhores formas de mostrar como meio de comunicação e os meios de transporte eles estão evoluindo e muito bem. Mas ele evolui tem as duas formas, para o bem negativo e para o bem, para as coisas que são positivas, não é isso? Temos que diferenciar. As coisas positivas são aqueles que nos fazem bem. Já os negativos, aqueles que não é correto. Então, temos que saber usar nessa hora a comunicação, a internet, para não dar nada de errado. Ok, meus amores? Então, a utilidade dos meios de comunicação social. A TV, ela serve para nos dar informações sobre o mundo. Serve para ocupar os tempos livres, vendo desenho, animado, programa, televisão, etc. Lembra que nós estudamos agora, anteriormente na live, onde as TVs, ela reproduz o maior texto do mundo, que são os textos informativos, são os que são mais visualizados, mais ouvidos pela população. Então, já a revista, que é uma forma de comunicação, ela dá uma informação específica, mantendo-nos atualizados e aumentando o nosso conhecimento. Há vários tipos de revista para mulher, para homem, adolescente, menino, menina, criança, não é isso? E com isso vocês aqui analisem as transformações em nosso cotidiano. Eu não alcancei esses aparelhos, mas os nossos avós sim, com certeza. Ou talvez até as mães de vocês, não sei. Então vamos lá. Os inventados novos de meio de comunicação, como o telefone e o telégrafo, era o de antigamente. Hoje o telefone nós podemos carregar para onde a gente quiser, não é isso? Coloca no bolso, na bolsa, e aí nós temos informação 24 horas. Nesse caso aí, o telefone ficava em casa, ele não pode ser carregado como celular. É um telefone fixo, ok? E agora, meus amores, vocês vão ficar com o diário. Nosso diário de hoje, vocês têm livro de geografia, página 100 e 101, e caderno de língua portuguesa sobre grau do substantivo, ok? Beijos, até nossa próxima aula. Assistiu a aula, dê seu like para comprovar que você está presente, ok? Beijão.